A minha ideia para criar a vitrine aqui na loja Momentum foi enaltecer os grandes clássicos do design do Sérgio Rodrigues. São clássicos aí dos anos 50, aos anos 70, e ele sempre projetou de uma forma muito autêntica e criativa. E foi isso que eu quis trazer aqui para o meu espaço também. Utilizar esses móveis e enaltecer eles de uma forma orgânica e criativa. Na verdade, a gente tem todo um espaço integrado que a minha ideia também foi trazer o que a gente tem muito utilizado nos projetos hoje em dia, que são os espaços integrados, com estar, jantar e o home office. Então aqui no nosso jantar a gente tem uma mesa de cimento com a poltrona Oscar, projetada pelo Sérgio Rodrigues, numa palhinha, madeira. Então vocês vão ver que eu mesclei muito isso no meu espaço aqui, desses elementos que o Sérgio utilizava muito, que era madeira, palha, elementos naturais, o couro, com elementos mais frios, como concreto, vidro, um pouco de espelho. E eu acho que esse contraste, ele é super bacana porque cria um equilíbrio no decor. Outra coisa que eu quis trazer para o nosso espaço foram as cores do outono. Eu até nomeei a arte que eu fiz na parede como as ondas do outono, trazendo um pouco desses tons mais terrosos, um pouquinho mais quentes, e assim mesmo com contraste com o concreto, um pouco de cinza, para quebrar também esses tons muito avermelhados, muito marrons. Eu gosto muito de trabalhar com isso nos meus projetos e eu quis trazer essa minha identidade aqui para a vitrine, de forma criativa. No fundo do sofá eu quis fazer um jardim diferente também, trazendo um pouco dessa pegada do outono, de folhas secas. Então a gente optou pelo capim dos pampas, que é uma planta bem ornamental, e fez todo esse cenário bem cênico aqui no fundo, compondo com aquela pintura que eu fiz na parede. Então aqui formou todo um fundo para o nosso estar, integrando todo o espaço. Outro item muito importante aqui que eu quis enaltecer no nosso projeto foi a iluminação, mas de uma forma que ela se complementasse e não brigasse com a decoração. Então eu tive a ideia de colocar aqueles tubinhos brancos na parede, fazendo toda uma luz mais cênica para a arte, e alguns detalhes pontuais como o pendente em cima da mesa com as bolas, né? Eu trabalhei com alguns elementos mais ameboides aqui no espaço, então a gente complementa isso na iluminação, e também as luminárias na coluna que fazem a iluminação para quem estiver sentado no sofá, quiser fazer alguma leitura, também fica interessante. A composição de tapetes que a gente escolheu aqui para o nosso espaço também valoriza todas as peças de design, inclusive a poltrona Quilin, e aí eu quis trazer um pouco desse tom mais do bordô vermelho, mesclando com esse tapete um pouquinho mais criativo que lembra uma obra de arte. Além do design de Sérgio Rodrigues, que está aqui impresso na nossa vitrine dos anos 50, aos anos 70, eu trouxe um pouco do design atual da Jaqueline Terpins, com as mesas de centro e o aparador, que tem um design bem limpo, formas mais ameboides, com o design também do Lua Del Sávio, que eu trouxe na escrivaninha do nosso home office e na nossa mesinha de bar, que são em madeira. Então eu acho que esse design antigo com o design moderno cria todo um equilíbrio, e também uma coisa super importante é mostrar que um bom design, ele é sempre atual. Então esses móveis do Sérgio Rodrigues já são lá dos anos 50, os anos 60, 70, e você vê que são super atemporais, ficam super bonitos eternamente. Todo o conceito da nossa vitrine foi em cima de uma homenagem a Sérgio Rodrigues, por ele ser carioca, né? E nós temos aquela situação típica das calçadas de Copacabana, com os tons de preto, branco e cinza. E a gente quis aqui fazer uma alusão a isso. Então a gente trabalhou com formas mais geométricas, né? Com retângulos distorcidos, também nos mesmos tons, fazendo essa alusão, trazendo essa coisa do Rio de Janeiro para Curitiba. A gente trabalhou também com essas formas grandes da Roberta Bancheri, que é um design bem orgânico. Então ele contrapôs com essas formas mais geométricas, dando todo esse movimento para a nossa vitrine. Nós temos pontualmente, de forma organizada, os móveis do Sérgio Rodrigues. Então nós temos aqui a cadeira Dizzy estofada, nós temos ali a cadeira Dizzy sem estofo.
Bom, então como as peças do Sérgio Rodrigues traduzem perfeitamente essa identidade nacional, a nossa ideia foi trabalhar com a arquitetura mais vernacular. Então trazer elementos naturais, como a madeira, o couro, que compõem entre si e fica bacana com os elementos geométricos que a Cláudia já tinha falado. Para complementar o ambiente, a gente ambientou com gravuras, né, que são de minha autoria. Essas gravuras também se chamam brasilidades. Cada uma delas foi feita com carvão ativado fundo e grafite frontal. A ideia é trazer o elemento do brasileiro, essa mistura, as raças, né, e as etnias que a gente tem no Brasil. Então a ideia foi fazer essa mistura. E toda a ambientação foi feita todo dentro dessa brasilidade mesmo que a Raíza falou, sempre com elementos naturais. Então a gente tentou trazer a madeira, a gente tentou trazer a palha. Nós temos aqui uma parede de iluminação, então a gente usou para essa parede as luminárias todas com corda, com elementos naturais mesmo, vindo daquela coisa do Brasil, do artesanato. Nós temos ali no canto direito, em cima daquele aparador, a gente tem uma composição de chapéus, essa composição de chapéus de palha que também vem dessa coisa manual, dessa coisa que está tão em voga ultimamente.